Muito boa noite, amados irmãos e amigos, presentes aqui em São Lucas, Guatemala. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro de Êxodo, capítulo 33, começando no versículo 7 em diante, onde diz: Ora, Moisés costumava tomar a tenda, o tabernáculo, e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial, do acampamento. Quando Moisés saía à tenda, ao tabernáculo, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés do arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir a este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é: minha presença irá contigo. Podem sentar, queiram ter a bondade. O povo hebreu é, segundo a carne, a descendência de Abraão, e o povo hebreu
representa, es tipo y figura é tipo e figura del templo que está en do el cielo, templo que está no céu, es tipo y figura é también tipo e figura de também la humanidad da completa, humanidade completa e é e é tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo. y es E tipo y é figura tipo e figura de todo ser de humano todo ser humano como individuo. indivíduo. En el pueblo hebreo, No povo hebreu, Deus Deus refletiu, vejam, o templo que está no céu, refletiu a humanidade completa e refletiu a Igreja de Jesus Cristo e refletiu cada pessoa como indivíduo. Tudo o que podemos ver que aconteceu com o povo hebreu através da sua história, encontramos que se refletiu também em Jacó. Em Jacó se refletiu tudo aquilo pelo qual o povo hebreu passaria, também tinha se refletido em Abraão. Agora vejam vocês como vejamos como em Gênesis, como Deus acompanhou a Abraão. E como acompanhou Isaac. E também como acompanhou a Jacó. Encontramos em Gênesis algo muito importante com relação ao povo hebreu. Vejam. Gênesis 48, versículo 15. Quando Jacó está abençoando os seus netos, filhos de José, diz, começando no versículo 13 em diante, diz de Gênesis capítulo 48. Tomou José a ambos, a Efraim, com a mão direita, à esquerda de Israel, à esquerda de Jacó, ou seja, de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, ou seja, a esquerda de José, à direita de Israel, porque José estava diante de seu pai Jacó e tinha seus dois filhos. José tinha seu filho menor, Efraim o tinha sua mão direita e Manassés o tinha sua mão esquerda, para que, ao se apresentar diante de seu pai e colocá-los diante de seu pai, pois José ficava diante de Jacó, ou seja, Israel, e Manassés, que estava à mão esquerda, ao lado esquerdo de José, ficava então diante da mão direita de Jacó. E Efraim, que estava à mão direita de José, ficava à mão esquerda de Jacó. Ou seja, porque estavam Jacó e José frente a frente, cara a cara. Mas Israel, ou seja, Jacó, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ou seja, aqui, colocou assim a mão, a cruzou e a colocou sobre Efraim. E agora vejam vocês, como Efraim ficou à mão direita de José e agora fica à mão direita de Jacó, quando Jacó estende sua mão direita sobre Efraim. Da direita de José à direita de Jacó. E foi a bênção grande falada sobre Efraim. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, vejam,
los hijos de José. põe as mãos sobre os filhos de José para abençoar José. Y bendijo a José, E abençoou a José dizendo: ó Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. Ó Deus que me sustentou desde que nasci até este dia. Agora vejam. Ó Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. Eles andaram diante da presença de Deus, a presença de Deus esteve com eles, acompanhando-os sempre. E agora também estava acompanhando Jacó, a presença de Deus. E, consequentemente, o que aconteceria com o povo hebreu já estava refletido em Abraão e Isaque e em Jacó. A presença de Deus esteve com eles, portanto estaria com o povo hebreu. E agora, vejam como em Abraão estava o povo hebreu, o Israel terreno e também o Israel celestial. E se a presença de Deus esteve acompanhando Abraão, o pai da fé, e Isaque e a Jacó, também acompanharia o Israel terreno. A descendência terrena de Abraão e também acompanharia a descendência celestial de Abraão, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, a bênção que Jacó lança sobre seus netos e abençoando seus netos está abençoando José. E diz, o anjo que me livrou, vejam, diz, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, pois o mantinha, cuidava e o acompanhava todos os dias da sua vida, porque a presença de Deus estava com Jacó. O anjo que me livrou de todo o mal, vejam, o libertava de todo o mal que vinha contra Jacó. Abençoe esses jovens e seja perpetuado neles o meu nome. E o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai, ou seja, tomou, para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai: não assim, meu pai, este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo. E também ele será grande, engrandecido. Um povo. Se tornará o quê? Um povo, Manassés. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E quando fala multidão de nações, isso nos mostra que não somente de Efraim virá descendência para o povo hebreu, mas para multidão de nações. Ou seja, que dentre todos os filhos de Jacó, dentre todos os filhos de Jacó, a bênção que Deus tinha falado a Abraão em Gênesis, capítulo, vamos ver, capítulo 12, versículo 13, verso 3.
versículo O verso 1 em dice, diante pero diz: Jehová había dicho a Abraham, Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora passamos a outra escritura. No capítulo 13, versículo 14 em diante, de Gênesis diz: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Em seguida, passamos ao capítulo 15 e versos, versículos, vamos ver. Capítulo 15, versículo 1 em diante diz: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas se as pode contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E Deus continua mostrando aí tudo o que Deus lhe daria e fez nesse dia um pacto, Deus com Abraão, de que lhe daria aquela terra. E agora também disse que sua descendência estaria escrava em uma terra alheia, ou seja, no Egito, mas não disse que era o Egito. Ainda nem sequer Isaac tinha nascido, nem sequer tinha nascido também Israel, menos Isaac. E Deus já está falando da descendência dele e das etapas pelas quais passaria a descendência dele, mas que depois Deus os libertaria dessa escravidão e os levaria a essa terra prometida e daria ali uma bênção muito grande. Mas agora, vejamos Abraão, já no capítulo 17 de Gênesis, quando tinha quantos anos? Tinha 99 anos e ainda o filho não tinha nascido. Capítulo 17 de Gênesis diz: Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito.
Y pondré mi pacto Firmarei entre a mí y ti, minha aliança e te entre multiplicarei mim e em ti, gran e te maneira. multiplicarei Então extremamente. Abraão se prostrou Então caiu sobre seu Abrão rosto, sobre e o Deus seu rosto falou e com falou ele, Deus com ele, dizendo: dizendo: "He aqui mi pacto es contigo, Quanto a mim, e este é o serás meu padre pacto de contigo. Serás muchedumbre pai de de muitas gente, nações. e não se chamará Não mais tu te nome chamarás Abrão. não se chamará mais tu nome Abrão, Não sino mais que te será chamarás tu nome Abrão, mas porque Abraão te he puesto por será o teu nome, padre pois de muchedumbre por pai de de muitas gente. nações te tenho E te posto. multiplicarei em Far-te-ei gran maneira, frutificar e harei sobremaneira, nações de ti. Aí e teremos de a ti promessa farei nações. Aí que temos a Deus promessa hará de que nações Deus fará de nações Abrão. de Pero vean, Abraão. Mas vejam, qualquer pessoa podia dizer: Abraão Abraão tem que volver tem que voltar e e começar a ter muitos filhos e e muitas nações. Mas vejam, o que Abraão necessitava ter era um filho, o filho prometido, pelo qual viria o cumprimento dessa promessa. Mesmo que também Abraão teria outros filhos, pelos quais também viriam nações. Agora diz: Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo para ser o teu Deus, e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. E agora, vejam como aqui temos a promessa de que Abraão será pai de multidão de gente, de muitas nações, fará nações dele, de Abraão. E agora vamos ver onde nos fala aqui, no capítulo 17 também, versículo 15 em diante. Disse também Deus a Abraão: quanto a Saraí, tua mulher, não mais a chamarás de Saraí, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Se eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Ou seja, que por meio desse filho que iria nascer, é que Abraão se tornaria pai de nações e Sara mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus: oxalá vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto, pacto perpétuo para sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, certamente o abençoarei e faloei fecundo e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo daqui a um ano. Agora Deus já está dizendo que para o ano que vem já o filho estava na terra. Por isso, vejam vocês, Abraão já estava, antes de Deus dizer isto aqui, diz, Abraão tinha 99 anos, e agora diz, a homem de 100 anos, diz, vamos ver. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse em seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Vem? Porque tinha 99 anos, e já ele está vendo que aos 100 anos ele ia receber um filho por meio de Sara, sua esposa. A um homem de 100 anos há de nascer um filho?
Y E a los 100 aos años 100 anos vino el hijo veio o prometido, filho prometido y e Sara com 90 años. 90 anos. Ahora, Agora, ¿cuántas mujeres desearían ser? quantas mulheres desejariam ser 90 anos, de 90 anos, mas que que puedan possam ter ter hijos? filhos? Pues Sara Pois Sara tenía 90 tinha años, 90 pero anos, mas já rejuvenecida. estava rejuvenescida. Y ahora, vean E agora ustedes, vejam vocês, después de eso, depois Sara disso, duró Sara durou uma uma quantidade anos de anos mais E luego, e pues, depois, pois, tuvo que partir. teve que partir. E Abraão durou 175 175 anos, ou seja, durou 75 75 anos adicionais adicionais a los aos 100 años 100 que já anos tenía. que Mire, Sara já duró tinha. Vejam, Sara durou 127 127 anos. Capítulo 23, Capítulo del Génesis, 23 dice, de fue la vida de Gênesis. Sara 123, Foi a vida de Sara 127 anos. 127 ¿Cuántos anos. fueron los años de la vida de Sara? Os anos da vida de Sara foram 127 anos. 127 años, Toda por lo mulher menos, gostaria de viver pero en 127 la anos, pelo salud menos, mas en que na estaba saúde Sara. em que estava Sara. Y ahora, E agora, Sara, quando tenía Sara, 100 quando años, tinha 100 anos, su hijo seu tenía filho ¿cuántos? tinha quantos? 10 años. 10 anos. Un hijo de 10 Um años filho de 10 anos tinha uma senhora de 100 de 100 pero anos, ella estava mas ela estava rejuvenescida, portanto, não se notava assim muita diferença em que, fuera una em que ancianita fosse uma com um anciãzinha hijo com um de 10 filho anos. de 10 anos. E E agora, Abraão, Abraão, vejam vocês, Abraão viveu, luego que Sara depois murió, que pues, Sara morreu, pois, tuvo teve outra outra companheira, esposa, e outra esposa e tuvo 6 teve hijos más. 6 filhos mais. Pero a Mas los aos 175 175 anos partiu. Gênesis, capítulo 25, versículo 7 diz: Estes, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. Expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Passou ao paraíso. Agora, vejam vocês, Deus acompanhou Abraão todos os dias da sua vida. E, sob o pacto que Deus estabeleceu com Abraão, Deus acompanhou Abraão sempre. E Deus lhe disse: quem te abençoar será bendito, quem te amaldiçoar será maldito. E essa bênção passou também para Isaac e depois para Jacó. Por isso, essa bênção depois passou para o povo hebreu, o Israel terreno. E depois essa bênção passou para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial. Portanto, o povo hebreu e a igreja de Jesus Cristo têm essa bênção da parte de Deus. Quem os abençoar será bendito e quem os amaldiçoar será maldito. Em São Mateus 25, encontramos aí que isso é uma realidade e por isso é que neste mesmo capítulo 25, versículo 31 em diante diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te?
Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vem? Essas pessoas que ajudaram os membros da Igreja de Jesus Cristo têm sua recompensa. Porque qualquer que der um copo de água fria a um destes pequeninos, ou seja, a um dos membros da Igreja de Jesus Cristo, a um dos irmãos de Jesus Cristo, porque ele é nosso irmão maior, mais velho, e anunciarei a meus irmãos teu nome. Diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 14, e também nos Salmos. Assim que estes irmãos menores de Jesus Cristo são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se maravilharão as pessoas que fizeram favores à Igreja de Jesus Cristo, aos membros da Igreja de Jesus Cristo, porque eles não sabem que há uma bênção da parte de Deus, desde que foi falada essa bênção a Abraão, mesmo que essa bênção esteve antes, também nos profetas anteriores de Abraão, mas agora em Abraão é mais marcada essa bênção. Diz, quem te abençoar será bendito. E agora uma pessoa que ajuda ou faz algum favor aos escolhidos de Deus e está trazendo uma bênção para um escolhido. Por isso, quando um escolhido necessitou algo e clamou a Deus, e Deus enviou alguma pessoa, correspondeu a alguma pessoa, e a pessoa vem e ajuda esse escolhido de Deus, e é suprido o que necessitava, o escolhido diz, Deus me enviou esta bênção por meio de fulano. E agora, porquanto essa pessoa trouxe uma bênção para um escolhido, ou para o corpo místico de Cristo como grupo, e está abençoando um escolhido ou a Igreja de Jesus Cristo como grupo, a está abençoando. Portanto, receberá também sua bênção essa pessoa. E também quando falam bem dos escolhidos, e estão abençoando os escolhidos de Deus. E quando pedem que Deus os abençoe, estão pedindo bênção para os escolhidos, portanto, eles também receberão bênção. Mas qualquer que se levantar contra os escolhidos de Deus da Igreja de Jesus Cristo, como grupo ou contra um escolhido como indivíduo, e comece a falar mal ou atacá-lo em certas formas, ou fisicamente também, essa pessoa está buscando um problema diante de Deus, porque Deus está com sua igreja e com cada filho e filha de Deus como indivíduo. Portanto, essa pessoa está se levantando contra do próprio Deus. Por isso, é que os filhos de Deus sempre devem ser cuidadosos, porque com uma atuação contra um filho de Deus, a pessoa que o fizer se prejudica. E uma ação a favor dos filhos de Deus ou de um filho de Deus, a pessoa ou pessoas se beneficiam. E por isso é que os escolhidos de Deus têm que andar corretamente e não buscar ou formar, fazer problemas, criar problemas, mas o melhor ser de bênção onde quer que for, para que assim outras pessoas possam receber bênçãos também. Queremos que todos sejam abençoados por Deus. E com a presença dos membros do corpo místico de Cristo neste planeta Terra está a bênção de Deus. Porque a presença de Deus está em sua igreja, o Israel celestial.
Assim como esteve com o povo hebreu pelo deserto quando Moisés os levava à terra prometida, e depois quando entraram na terra prometida com Josué, também a presença de Deus estava no meio do povo hebreu. E agora encontramos que através do tempo, o povo hebreu teve problemas, mas Deus esteve vigiando pelo povo hebreu, porque Deus ama o povo hebreu, e o povo hebreu é a descendência terrena de Abraão segundo a carne. Agora, a presença de Deus esteve nos dias de Moisés. Deus falava com Moisés cara a cara, e Moisés, quando entrava no templo, vejam vocês o que ocorria ali no templo, pois Deus disse ao profeta Moisés no capítulo 25, versículos, vamos ler, desde o 21 em diante, depois vocês podem ler o resto, 21 ao 22 do capítulo 25 de Êxodo diz: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora, vejam, no templo, Deus estava presente ali, no lugar santíssimo, sobre o propiciatório. E Moisés entrava no templo, entrava no lugar santíssimo, e dali Deus falava a Moisés todas as coisas que Moisés tinha que falar ao povo. Agora vejam como a presença de Deus esteve no meio do povo hebreu, e onde se encontrava? No templo, no lugar santíssimo do templo que Moisés tinha construído. E agora a arca do pacto ia no meio do povo hebreu, e ali ia a presença de Deus. No meio do povo hebreu. E essa presença de Deus cobria todo o povo hebreu, e a bênção de Deus cobria o povo hebreu. E diante da presença de Deus, vejam vocês como o Jordão se abriu. E assim por diante vocês podem ver que no meio do povo hebreu estava a presença de Deus, e podemos ver que estava no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, ou tabernáculo que Moisés construiu. Depois, quando entraram no território prometido, ali estava a presença de Deus, e estava sobre o propiciatório, mas daí cobria todo o território de Israel. E depois, quando Salomão construiu o templo, encontramos que o dedicou a Deus, e a presença de Deus entrou no templo, se manifestou no templo, e esteve ali no templo, no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório. A arca do pacto foi colocada dentro do lugar santíssimo, e aí estava a presença de Deus. Agora, vejam vocês como o povo hebreu teve essa bênção tão grande da parte de Deus. Tudo o que ocorreria com o povo hebreu já foi refletido em Abraão, em Isaac e em Jacó. E agora podemos ver o porquê a vida de Jacó foi difícil. Tudo isso, vejam vocês, e estava refletindo a vida do povo hebreu, da descendência de Jacó, que é a mesma descendência de Isaac e é a mesma descendência de Abraão. Por essa linha foi que veio a descendência de Abraão. Agora,
Israel les dije que representa disse que representa el templo que está en o el cielo, templo que está no céu, representa también representa também a igreja do Senhor Jesus Cristo e representa também el o templo ou tabernáculo, pues en ese pois templo o nesse templo ou tabernáculo que Moisés construiu e o que Salomão está construiu, representado está el pueblo representado o povo hebreu. Ahora, Agora, Israel representa Israel representa toda la humanidad toda también, a humanidade também, pues pois en el templo que no construyó templo Moisés, que el Moisés templo que construiu, no construyó templo Salomón, que Salomão construiu, está representada está la representada a humanidad humanidade completa, completa, incluindo el pueblo hebreo. o povo hebreu. Y ahora E agora, veamos vejamos cómo como representada la humanidad. representada a humanidade no povo hebreu, Tenemos temos el atrio o átrio, que cubre cobre todos los gentiles. todos os gentios, Tenemos temos el lugar santo o lugar santo, que corresponde, que corresponde ao território de Israel, e temos o lugar santíssimo, que é Jerusalém. Vem como o povo hebreu representa a humanidade completa. E agora, vamos ver, vamos dizer de novo, aqui há algo, já que é preciso corrigir algo aqui. Vamos ver. O povo hebreu como nação representa toda a humanidade. O átrio, o território de Israel representa a humanidade que está em três partes. Os gentios, e isso é Israel, esse é o átrio, ou seja, o território de Israel. Depois, Jerusalém, o lugar santo, e depois o templo, o lugar santíssimo. E aí temos, no programa divino, as três partes do templo. Lugar santíssimo, no território de Israel, esse é o templo. Lugar santo, isso é Jerusalém. E átrio, isso é o território de Israel. Ou seja, todos os demais lugares, além do templo e de Jerusalém. E agora, vejamos a humanidade como templo. Temos de Adão até Jesus, o átrio. Temos de Jesus até o anjo de Jesus, o lugar santo. E temos do anjo de Jesus para frente o lugar santíssimo. E na igreja de Jesus Cristo, vejam vocês, que é o templo espiritual de Cristo. O átrio é de Adão até Jesus. E o lugar santo é de Jesus até o anjo de Jesus, e do anjo de Jesus em diante, o lugar santíssimo. E agora, toda pessoa que não pertencer ao lugar santíssimo, pois então está no lugar santo, e tudo que não pertencer ao lugar santo, pois então está no átrio, onde muitas pessoas no tempo final terão lugar. Se não tiverem lugar no lugar santo como parte
das eras da igreja gentia e o tempo dos apóstolos lá, que corresponde à dispensação da graça, então terão lugar no átrio, porque, vejam o que diz aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 7, capítulo 7, versículo 9 em diante diz: Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, Tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Estenderá seu tabernáculo sobre eles. Já não terão fome nem sede, e o sol não cairá mais sobre eles, nem calor algum, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Essas pessoas são as que estão assinaladas como as virgens insensatas ou fátuas, que não tomaram azeite em suas lâmpadas e, por isso, não puderam ser transformados e, consequentemente, não puderam ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vejam, as virgens insensatas, quando chegou o anúncio da vinda do esposo, eis que o esposo vem, saiam a recebê-lo. Todas despertaram, mas umas tinham azeite e outras não tinham azeite. E as que tinham azeite eram as que tinham o Espírito Santo. Tinham crido em Cristo como seu Salvador, tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo e tinham recebido o Espírito de Cristo, que é o azeite que as virgens prudentes tinham em suas lâmpadas, ou seja, em suas pessoas, em seus corpos, dentro do seu ser. E agora chega o momento da vinda do Filho do Homem, e foram comprar azeite e buscar o Espírito Santo, as insensatas, mas as prudentes o tinham, e veio o esposo. E entraram com ele. Quem? São Mateus 25, versículo 10 até o 13 diz: E tendo elas, as fátuas, indo comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo
Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem vindo com seus anjos, vejam vocês, é o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele às bodas e se fechou a porta. Com a vinda do Filho do Homem e as virgens que tinham azeite em suas lâmpadas, as virgens prudentes, entrando com ele às bodas, se fecha a porta e se fecha a dispensação da graça em certo momento, a tal grau que quando regressam as outras virgens, a porta já está fechada, por isso terão que passar pela grande tribulação. Por isso diz, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Aí podemos ver que essas virgens insensatas são colocadas na grande tribulação, porque não podem ser transformadas e não podem ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque não entraram nas bodas do Cordeiro. São os que estão nas bodas, os que depois passam à ceia, que é a recepção, a festa das bodas. Ou seja, a festa de recepção. E essa festa será no céu, na casa do nosso Pai Celestial, onde iremos vestidos com o corpo novo, o corpo transformado, glorificado e eterno que Ele nos dará. Em Apocalipse capítulo 15, versículos 1 em diante diz: Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, e estavam em pé junto ao mar de vidro, tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. O reconhecem como Rei dos santos, mesmo que, quando vem para entrar nas bodas, já é muito tarde. Mas vejam, elas são colocadas neste lugar, diz: E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Deus. No templo que Salomão construiu, no templo que Moisés construiu, onde estava o mar de bronze? Estava no átrio. E aí são colocadas as virgens insensatas, são colocadas no átrio. Ou seja, que encontram lugar na casa de Deus, mas não no lugar santo, nem no lugar santíssimo, mas no átrio da casa de Deus, onde Deus estende seu tabernáculo e dá lugar a esse grupo que passará pela grande tribulação, mas que dará suas vidas por Cristo. Mesmo que não puderam ser transformados e ir à ceia das bodas do Cordeiro, eles ficaram aqui na terra passando pela grande tribulação, serão perseguidos. A besta, o anticristo, o homem de pecado, com
essas nações e reis que darão seu poder e sua autoridade, e os exércitos dessas nações perseguirão as virgens insensatas e também perseguirão o povo hebreu. E serão mártires durante a grande tribulação, tanto as virgens insensatas ou fátuas, como os 144 mil hebreus. Mas os 144 mil hebreus, ao final da grande tribulação, ressuscitarão para viverem no reino milenial e servir a Cristo e a sua igreja durante esse tempo são os eunucos do templo. Servirão ao rei e à rainha durante o reino milenial. Esses são os que são chamados e juntados neste tempo final pelo anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo no último dia, porque o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. É por meio dessa manifestação do Espírito Santo através do seu anjo mensageiro que a presença de Deus regressará ao povo hebreu. Por isso é que em Ezequiel capítulo 37, o povo hebreu, representado nesse campo cheio de ossos secos, será restabelecido, porque esses ossos secos são ressuscitados e se forma de novo esse exército, essa nação, e depois o último que falta é ter espírito, porque o corpo sem espírito está morto. E Deus diz ao profeta Ezequiel que chame o Espírito de Deus, e agora vejam como ele tem que chamá-lo. Deus disse: porei em vós o meu Espírito e vivereis. Ou seja, que o corpo, se não tem o Espírito, está morto. A vida a dá o Espírito. E vos porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E agora, vejam como foi que o profeta teve que profetizar. No capítulo 37, versículo 3 em diante, quando é mostrado esse campo de ossos, e em seguida Deus diz, ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Agora, para o tempo final, o que faltará ao povo hebreu será o Espírito de Deus regressando ao povo hebreu, porque o Espírito de Deus, desde o tempo
em que o Evangelho passou aos gentios, o Espírito de Deus esteve nos gentios, a presença de Deus esteve entre os gentios com o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a presença de Deus em e com a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era, e esteve guiando sua igreja de etapa em etapa, levando-a para a terra prometida do novo corpo e para a terra prometida do glorioso reino milenial, onde estaremos com Cristo reinando como reis e sacerdotes. E agora vimos que, assim como a presença de Deus esteve com o povo hebreu nessa trajetória do Egito à terra prometida, agora a presença de Deus, do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que é Jesus Cristo, e esteve no Israel celestial, em sua igreja, de etapa em etapa, guiando sua igreja para a terra prometida do novo corpo, ou seja, do corpo glorificado eterno, e para a terra prometida do glorioso reino milenial. Isto é o que ele esteve realizando de era em era, manifestando sua presença de era em era. O anjo do pacto, que é o anjo do Senhor, esteve manifestado de era em era no mensageiro de cada era, no meio da sua igreja. Aí esteve a presença de Deus, a presença do Senhor, no meio do Israel celestial. E neste tempo final, entramos na era da pedra angular com a presença de Deus, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo no meio da sua igreja em Espírito Santo, na era da pedra angular. Porque o anjo do Senhor é o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, vejam onde está a presença do anjo do Senhor, de Jesus Cristo no último dia, em sua igreja, para aí estar cara a cara, diante do anjo do Senhor, recebendo sua voz, sua palavra, e assim recebendo todo o conhecimento de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. E durante o reino milenial, pois estaremos com ele aqui na terra, todos com corpos eternos, reinando com Cristo e vendo cara a cara também. Agora, no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, versículo 12 diz: agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Isto é para a era da pedra angular, onde o anjo do pacto que vimos através da história da Igreja de Jesus Cristo manifestado em seus anjos mensageiros, agora o veremos na era da pedra angular em seu anjo mensageiro manifestado, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. O estaremos vendo cara a cara em sua manifestação em carne humana. Porque Deus, ninguém jamais o viu. Mas as pessoas que deram testemunho na Bíblia, que viram Deus cara a cara, o viram manifestado em seu corpo teofânico da sexta dimensão. E depois, quando o Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos, naquele véu de carne chamado Jesus, os que viveram naqueles dias viram Deus cara a cara, em sua manifestação em carne humana.
Y E, para o último dia, todos todos os escolhidos que estarão vivendo no tempo final e receberão a voz de Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, a palavra de Cristo para este tempo final, por meio da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, estarão vendo Jesus Cristo cara a cara, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Ou seja, que o que estarão vendo será o véu de carne onde Cristo estará manifestado, mas esse véu de carne, esse anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento de Cristo para essa manifestação de Jesus Cristo do último dia, onde estaremos vendo a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, cara a cara, neste tempo final. No lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular, a qual se cumpre no meio da sua igreja, na América Latina e no Caribe. E essa manifestação de Cristo no meio da sua igreja, no último dia por meio do seu anjo mensageiro, é a manifestação do Filho do Homem com seus anjos, manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Assim como no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, estavam os dois querubins de ouro, que representam, na igreja de Jesus Cristo, os ministérios de Moisés e Elias, e no templo que está no céu representam os ministérios de Gabriel e Miguel, os arcanjos que estão no céu, no templo de Deus. E agora, na igreja de Jesus Cristo, os escolhidos de Deus estariam vendo a manifestação de Deus no último dia, cara a cara, por meio do anjo de Jesus Cristo, enviado para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E aí é onde estaremos vendo a presença do anjo do Senhor, do anjo do pacto, de Jesus Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, porque a presença de Cristo esteve de era em era no meio da sua igreja. Ele nunca deixou sua igreja, mas que permaneceu no meio da sua igreja e quando terminou uma era, ele abriu uma nova era, enviando um novo mensageiro. E ele guiando a sua igreja à terra prometida, do novo corpo, e a terra prometida do reino milenial, nos levará à terra prometida do novo corpo, assim como nos colocou na terra prometida do batismo do Espírito Santo, que é a terra prometida do segundo êxodo, como a terra prometida do primeiro êxodo foi a terra de Israel. E a terra prometida do terceiro êxodo é o novo corpo que ele nos dará e o glorioso reino milenial. A terra prometida como corpo como terra como corpo, é o novo corpo que ele nos dará, corpo glorificado, e a nova terra e novo reino é o glorioso reino milenial. Agora vimos como é necessário a presença de Deus no meio do seu povo para chegar à terra prometida. Moisés disse: se tu não fores comigo, não nos tires deste lugar. E agora vejam vocês como o povo hebreu foi viajando
en lugar. de lugar em lugar. E agora vejam como Israel celestial foi viajando de era em era. E de lugar em lugar foi viajando a Igreja de Jesus Cristo. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, aí temos um lugar. E depois, na trajetória da Igreja de Jesus Cristo, passamos à segunda era e se cumpriu na França. Assim como o povo hebreu era levado de lugar em lugar, de território em território, e a presença de Deus estava com e no meio de Israel e com o profeta Moisés. E agora vimos como Deus veio movendo sua igreja de etapa em etapa, de era em era e de território em território. E como Ele foi se manifestando por meio dos seus mensageiros, acompanhando a sua igreja de era em era e guiando a sua igreja de era em era pelos diferentes territórios onde se cumpriria cada etapa da igreja de Jesus Cristo. E agora vejam vocês, acompanhou sua igreja na era que se cumpriu na Ásia Menor, a acompanhou na era que se cumpriu na França, a acompanhou na era que se cumpriu na Hungria, a acompanhou na era que se cumpriu na Escócia e na Irlanda, a acompanhou na era que se cumpriu na Alemanha, a acompanhou na era que se cumpriu na Inglaterra, a acompanhou na era que se cumpriu na América do Norte e agora está acompanhando a sua igreja na era que está se cumprindo na América Latina e no Caribe. A era da pedra angular, a era mais importante do templo espiritual de Cristo, porque é a era que corresponde ao lugar santíssimo. E agora, tudo o que foi representado em Abraão, Isaac e Jacó, vejam como se cumpriu no povo hebreu e como também se cumpre no Israel celestial, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao tempo mais glorioso, onde podemos ver a presença do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, anjo do pacto, no meio da sua igreja, na era da pedra angular, no território latino-americano e caribenho. E podemos ver cara a cara sua presença manifestada no meio da sua igreja por meio do seu anjo mensageiro enviado para dar testemunho de todas essas coisas nas igrejas. Agora, seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o profeta mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Por isso vem com a mensagem do Evangelho do Reino, dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. A presença de Deus, de Jesus Cristo, do anjo do pacto, está em sua igreja e com sua igreja neste último dia e com seu anjo mensageiro do último dia. E nos levará à terra prometida do corpo eterno e à terra prometida do glorioso reino milenial. Seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem e, depois, todos juntos, iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, para desfrutar estes 3 anos e meio de festa celestial, onde Ele repartirá os galardões a cada um dos seus filhos do Israel celestial. E aí, Ele nos dará a posição que depois ocuparemos em seu reino. Recordam as graduações? Uns se graduam em uma universidade que estiver celebrando uma graduação, uns se graduam advogados, outros se graduam doutores, outros se graduam de tal ou qual coisa, mas cada um se gradua
na universidade e também essas graduações dos doutores as realizam, não sei se no mesmo dia ou em outro dia. Há colégios que podem fazer a graduação de todos ao mesmo tempo, ou podem separar a graduação dos médicos um dia, a graduação dos advogados outro dia, a graduação dos engenheiros outro dia. Mas recordem, durante certo tempo é tempo de graduação. E aí é onde obtém o título, porque passaram todos os estudos que eram necessários para obter sua posição, que desempenhariam como profissionais na Terra. E agora, nós, na posição de reis, temos uma graduação que será na ceia das bodas do Cordeiro. Aí teremos essa grande graduação, na qual Deus se encarregará de recompensar a cada um conforme tiver sido sua obra, conforme tiver trabalhado no reino de Deus. Tanto no espiritual como no físico. Tiver trabalhado como tiver trabalhado espiritualmente e fisicamente no reino de Deus. Agora vimos como Cristo esteve guiando o seu povo, a sua igreja, de era em era. E a presença de Deus a vimos no meio do Israel celestial. E agora, quando Israel entrou na Terra Prometida, vejam vocês, entrou porque Deus entrou. E Deus os levou à Terra Prometida. Vimos no templo de Moisés e templo que Salomão construiu, que o lugar santíssimo é a parte mais importante desse templo. E a Igreja de Jesus Cristo atualmente se encontra no lugar santíssimo porque a Igreja é o templo espiritual de Jesus Cristo. E agora, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no lugar santíssimo do templo, o qual representava a entrada de Cristo ao lugar santíssimo do templo celestial, no qual ele esteve desde que subiu ao céu e esteve fazendo intercessão aí, com seu sangue precioso. Esteve ali como sumo sacerdote fazendo intercessão, mas em Espírito Santo ele esteve em sua igreja de era em era, manifestado. E ele é o sumo sacerdote, portanto tivemos, assim como o sumo sacerdote ministrava no átrio e ministrava no lugar santo e depois ministrava também no lugar santíssimo, Cristo, o sumo sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu, ministrou no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo, desde o Gênesis até entrar ao céu. E agora, em sua igreja, que é um templo também, esteve Jesus Cristo ministrando como sumo sacerdote, ministrou no átrio, de Adão a Jesus, ministrou no lugar santo, desde o dia de Pentecoste até este tempo final, e ministraria no lugar santíssimo, que é a parte mais importante, onde ele ministra
en medio de su iglesia. no meio da sua igreja, e isso é para este último dia na era da pedra angular. Y la obra que E él a hace obra que ele faz aqui, en la edad de la na piedra era da angular, pedra angular, es é la que nos a llevará que nos levará a la à transformação de nuestros cuerpos dos nossos corpos y a la resurrección e de a los muertos en ressurreição dos Cristo. mortos em Cristo. Y aún E todavía Cristo estando ainda Cristo estando como sumo sacerdote no céu, reflete aquí en la edad de la aqui piedra na era da pedra angular todo lo que él está tudo realizando que ele está en el realizando cielo, no céu, en el lugar no lugar santíssimo del templo do templo de Deus. de Deus. Y E el sumo o sacerdote, sumo en sus sacerdote, vestiduras, tenía em suas vestes, suas vestimentas, tinha uma das coisas que tinha em suas vestimentas era uma mitra ou lámina de oro lâmina de ouro en la frente, na testa, colocada sobre o turbante ou aquele gorro, aquele chapéu, ou como chamam, mitra, é, Miguel? mitra es el turbante, A mitra é o turbante e o diadema é a placa de ouro que é colocada aí à testa, amarrada com uns fios especiais, e ele entrava al templo, no templo, e sabem o que dizia aí? Santidade a Jehová. a Jeová. Aí estava o nome de Deus, escrito YHW. Agora vejam como estava escrito sobre a testa do sumo sacerdote o nome eterno de Deus, o qual entrava no lugar santíssimo, o qual ministrava no lugar do átrio, lugar santo e lugar santíssimo também. Vejam como Deus escrevia sobre um homem seu nome nessa forma tão simples. Porque Cristo, vejam vocês, para o último dia, escreveria seu nome sobre o vencedor. E agora, quando escutamos sobre o nome sendo escrito, passamos a Apocalipse capítulo 22, versículo 4, e diz: e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Vem onde é escrito o nome? Na testa. Também em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E agora, mesmo que o nome de Deus esteve todo o tempo em sua igreja, porque aí esteve o anjo do pacto, que é quem tem o nome eterno de Deus, o anjo do Senhor, agora é na era da cabeça, que é a era da mente. Aí, na testa, que é colocado, é escrito o nome eterno de Deus, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E estando o anjo do pacto no lugar santíssimo, pois aí tinha o nome. Onde estiver o anjo do pacto, aí está o nome. Mas agora, sendo escrito em uma lâmina de ouro e colocada sobre a testa de Arão, o sumo sacerdote, e depois nos sucessores de Arão, agora nos mostra que Cristo, no último dia, virá a sua igreja e estará na sua igreja, o qual esteve de era em era, o sumo sacerdote ministrando em suas diferentes etapas, e agora se apresenta no lugar santíssimo, e aí o sumo sacerdote Jesus Cristo estará com
esse nome eterno, o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo, e em sua manifestação estará escrito esse nome, o nome novo do Senhor Jesus Cristo e nome eterno de Deus. E isso é para a etapa do lugar santíssimo, onde será revelado e será visto pelos que estarão aí o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Vimos que estava no sumo sacerdote, na testa do sumo sacerdote, e também encontramos que estava no lugar santíssimo sobre o propiciatório, porque ali estava o anjo do pacto. Agora podemos ver a parte invisível, o anjo do pacto que ali estava, e podemos ver a parte visível, o sumo sacerdote com o nome escrito na testa. E agora Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Aí podemos ver essa promessa para ser cumprida no último dia, na obra de Cristo, ministrando como sumo sacerdote no lugar santíssimo. Vimos a presença de Deus no meio de Israel, acompanhando o profeta enviado por Deus, Moisés. Tipo e figura da manifestação da presença de Jesus Cristo, anjo do pacto, no Israel celestial, acompanhando o mensageiro que ele teria em cada era e se manifestando por meio do mensageiro de cada era. E depois, no último dia, a presença de Cristo em Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a presença do anjo do pacto, do anjo do Senhor, na era da pedra angular, acompanhando o anjo do Senhor Jesus Cristo e os escolhidos da era da pedra angular, no território latino-americano e caribenho, e se alguém partiu para outra nação, até lá chegará a bênção da presença de Deus correspondente a este tempo final. E todos chegaremos à terra prometida do novo corpo e também à terra prometida do glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Continuaremos amanhã sob o tema o véu que Cristo nos tirou. Aí veremos também toda essa parte da descendência de Efraim, que é quem tem a promessa da bênção de formar multidão de nações. Promessa que se cumpre por meio de Cristo na obra que Ele esteve fazendo e que continua fazendo neste tempo final, com e no meio de nações gentias. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, que está em nosso meio neste tempo final, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Deixo novamente por aqui o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças assim ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se Miguel chega por aqui. Que hora temos por aqui, Miguel? 8 nada mais? Tudo o que escutamos e ainda não são nem às 10 da noite. Às 8 da noite terminamos bem cedo. Essa é a hora de começar em alguns lugares. No México, não é? E no Chile algumas vezes começamos às 8 ou às 8:30 mais ou menos. E aqui estamos terminando já cedinho. Esse é nosso desejo em nossa trajetória na qual estamos passando por essa terra, mas vamos rumo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial. E para chegar lá, necessitamos ser como? Cristo, nosso Salvador. Necessitamos ter o corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. Por isso, nosso desejo é ser como Cristo para chegar à cidade celestial, à nova Jerusalém. Chegar lá ao céu, à Jerusalém celestial. E assim, desfrutar dessa grande festa. Jerusalém. Há uma Jerusalém terrena e há uma Jerusalém celestial. Sigo a Jesus Cristo. E iremos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Sigo a Jesus Cristo, porque Sua presença está conosco neste tempo final, no meio do Seu povo. Falemos de Cristo para todas as pessoas e damos a conhecer o que Ele nos prometeu e que Ele está nos preparando, já está nos preparando para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. Sempre falando em nossa trajetória por esta terra, sempre falando de Cristo e da Sua presença no meio da Sua igreja, neste tempo final, assim como foi em tempos passados, e revelando a bênção tão grande que Ele está nos dando neste tempo final, para em breve ir à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e deixe novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Amanhã estaremos com o tema o véu que Cristo nos tirou. Ore muito para que amanhã Deus nos dê tudo o que Ele deseja que nós escutemos e nos abra assim o entendimento e vejamos cara a cara. Recordem que atrás do véu é que se vê cara a cara. Portanto, é preciso passar ao outro lado do véu, tem que ser tirado o véu para poder ver cara a cara. Bom, já vamos deixar Miguel, porque senão teríamos o tema de amanhã e já melhor é que o deixemos quietinho para amanhã. Que Deus os abençoe e continue passando todos uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus os abençoe.